porque dá-se a entender de que ele não foi bem reconhecido por aqueles que andaram com ele 3 anos e meio. Uma coisa meio estranha, né? Boa pergunta. Vou entrar aí nessa pergunta, que é o seguinte. É verdade, a Maria Madalena achou que era o jardineiro, mas a informação começa assim, ó. E você vai ver no vídeo de hoje. Porque após a ressurreição de Jesus, os discípulos não o reconheceram. Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Michael, fala de onde, Michael? De Regente Feijó, região de Presidente Prudente. Regente Feijó. Tá calor aí hoje, Michael, ou não? Muito calor. Rapaz, aqui tá quase 40 graus, meu amigo. Deus do céu. Vamos lá, sua pergunta. Então, eu fiz uma pergunta esses dias aí, e eu não sei se eu fui bem entendido, se eu me expressei bem, mas eu queria repetir a pergunta para ver se eu consigo um entendimento melhor. Vamos embora. O que acontece? Quando Jesus ressuscitou, ele aparece a Maria Madalena no túmulo, ele aparece para os discípulos de Emaús, ele aparece aos discípulos de... Aparentemente, o que dá para entender é que alguma coisa no corpo dele não estava de acordo com o que eles lembravam, porque eles não se lembraram dele olhando para ele. A minha pergunta é a seguinte: tem alguma coisa na Bíblia, tem algum versículo, alguma explicação de como será esse novo corpo glorioso? Porque o que dá a entender no texto é que ele não era reconhecido visivelmente. Então, a minha pergunta fica assim: se de repente vai ter alguma coisa que a Bíblia explica sobre a ressurreição, o novo corpo, o corpo glorioso, porque dá-se a entender de que ele não foi bem reconhecido por aqueles que andaram com ele 3 anos e meio. Uma coisa meio estranha, né? Boa pergunta. A gente caminha com alguém um bom tempo, a gente conhece até pelo jeito de andar, e eles não reconheceram. Fica até a dica para um futuro aí debate sobre o assunto. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Boa pergunta, né? E aí, quem vai? Pode começar, pastor Cássio. Fala mais perto. Perguntas bastante interessantes, né? As pessoas têm o desejo de entender como é um corpo transformado, um corpo incorruptível, e o único modelo que nós temos é o de Cristo. Até então, né? O fato deles não ter reconhecido, a gente não sabe assim o porquê. Eles sabiam que Cristo havia acabado de morrer, talvez eles não tinham em mente que aquela pessoa que estava andando ao lado deles poderia ser o próprio Cristo, talvez pelos costumes da época, eles usavam túnicas, muitas vezes com a cabeça coberta, talvez eles não prestaram atenção, porque a gente vê que no final, quando eles percebem que é Cristo de alguma forma, quando eles conseguem ver o rosto, ele diz: você prestou atenção que enquanto ele falava conosco, os nossos corações ardiam, né? E a questão do corpo transformado, o próprio Cristo, quando aparece aos seus discípulos depois de ressurreto, alguns não acreditando, ele diz: toque em mim, não é? Porque um fantasma não tem ossos, né? Um fantasma não tem carne. Então nós podemos entender que um corpo transformado, ele não fica, vamos dizer, de uma forma que não seja identificado. Nós temos textos, pastor César, na Bíblia que diz que quando nós estivermos lá no reino, assentado na mesa, assentar-se-ão Abraão, Isaque e Jacó. Isso demonstra reconhecimento. Como é que eu vou saber quem é Abraão, Isaque e Jacó? Inclusive cita pai, filho e neto. Uma questão até de familiar, que familiares vão se reconhecer. Pastor Deiró. Eu penso que é bem por aí. Lembrando só 2 coisas importantes. Cláudio, aumenta um pouquinho. Uma vez Jesus se transfigurou diante dos discípulos e eles viram o rosto de Jesus de forma diferente. Mas isso não dá fundamento para a gente sustentar. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos lá no cenáculo, todos reconheceram. Todos reconheceram. Só o Tomé que teve dificuldade porque ele não estava lá. Exatamente, quando não estava. E aí Jesus falou: vem, bota a mão aqui, arruma. Então, todo mundo conseguiu conhecer, mas naqueles casos, eu acho que a emoção era tão forte que no momento da emoção, uma vez chamaram Jesus de fantasma, né, os próprios discípulos, e ele ainda não tinha morrido. Então, eu atribuo isso a uma forte emoção. Vou entrar aí nessa pergunta, que é o seguinte, pegando as respostas tanto do pastor Cássio quanto do pastor Deiró, concordo com ambas, e a gente analisar
À luz de cada contexto, os momentos em que Jesus não foi previamente reconhecido. Então, por exemplo, é verdade, a Maria Madalena achou que era o jardineiro, mas a informação começa assim, ó. João capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e ainda estava escuro. Pronto. Então, ainda estava escuro, pode ser que você não reconheça nem seu próprio pai. Verdade. Se você não está preparado para encontrar seu pai naquele quarteirão, você vai ver uma pessoa pública, ali, né? E não tinha iluminação pública. E esse evento e esses detalhes, eles estão presentes em cada momento onde Jesus não é previamente reconhecido. Então, por exemplo, o pastor Derol falou, quando Jesus entra no cenáculo, todo mundo reconheceu. Na pesca maravilhosa, também de João capítulo 21 agora, também era no entardecer, e também tem um outro agravante. Os discípulos estavam num barco tentando pescar e a pesca não estava funcionando, e Jesus estava em pé na praia. E perguntou, da praia, tem alguma coisa para comer? Não, então joga a rede do lado direito. Quer dizer, ali você tem um crepúsculo, ali você tem um lusco-fusco, você tem ali o entardecer, o anoitecer, e Jesus está longe deles, talvez centenas de metros, e eles também não esperavam. Então, aí, parece que Jesus foi reconhecido pela voz ou pela forma, porque aí quando, acho que foi João que falou, é o Senhor. Então Pedro cai na água. Que mais? Jesus também não foi reconhecido pelos discípulos de Emaús, é verdade. No caso dos discípulos de Emaús, era de dia, ele caminhou com eles muito tempo. Então, vamos lá. No caso dos discípulos de Emaús, não tem essa história de crepúsculo, de estar longe ou de ser noite. Mas lembra que Emaús é uma aldeia pertinho de Jerusalém, na Judéia. Jesus era galileu, Jesus era nortista, Jesus era do norte. Logo, esses discípulos de Jesus, eles eram discípulos de longe de Jesus. Naquela época não tinha Instagram, naquela época não tinha... não era dos 12, né? Eles não faziam parte da comitiva de Jesus. Eles eram alguns dos milhares, talvez, de convertidos da Judéia, mas que nunca tinham chegado perto de Jesus ali, convivido com Jesus ou coisa assim, porque Jesus era galileu e esses daqui, eles eram da Judéia. Então, faz sentido também que eles não conhecessem Jesus quando o vissem de perto, né? Então, na verdade, cada momento em que Jesus não é previamente reconhecido, existe aí um detalhe que vale a pena parar e sentar. Eu tenho um texto muito legal, de vez em quando a gente volta a ele, que é Lucas 24, né? Que a turma estava ali angustiada. Exatamente. Vede as minhas mãos, meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. Aí o verso 41 é muito legal. Não o crendo eles ainda por causa da alegria. Também tem não isso. O crendo ainda por causa... Então era uma forte emoção. E a forte emoção pode ofuscar. Bom argumento. Vamos lá? É isso aí, meus amigos. Qual a sua opinião sobre este assunto? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.